Olá, sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje vamos relembrar as operações com frações. Às vezes surge aquela dúvida, como que você deve fazer uma soma, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão entre frações? Vamos relembrar? Vamos relembrar aqui por meio de exemplos. Primeiramente, quando você tem o mesmo denominador, né? Denominador é o número de baixo. Então, ó, todos são iguais, todos equivalem a 5. Nesse caso, não tem lá o famoso MMC porque eles já são iguais. Então, você conserva aqui o 5 embaixo, né, que é o denominador, e você trabalha com os de cima. 2 mais 1, 3. 3 menos 4 vai dar menos 1. Então, aqui a gente tem menos 1 quinto. Ok? Na fração de baixo, mesma coisa, né? Nas frações de baixo. Aqui nós temos todos iguais a 7 os denominadores. Então, ó, você trabalha só os de cima. 6 mais 13 é 19, 19 menos 5, 14. Só que nessa de baixo, ó, quando você conservou o 7, 14 dividido por 7 deu 2. No caso, quando a fração é divisível, né, você pode efetuar essa divisão e trabalhar, né, com o resultado final com um número natural ou um número inteiro, seja ele positivo ou negativo, ok? Vamos ver agora com denominadores diferentes, né? Como trabalhar as operações com os denominadores diferentes. Então temos aqui, ó, denominadores diferentes, 4, 5 e 10. Temos que deixá-los iguais, então vamos achar o mínimo múltiplo comum, o MMC. Então separamos o 4, 5 e 10 que estavam ali nos denominadores aqui e vamos fazer a divisão por números primos, né? Você lembra o que são números primos? Números divisíveis só por ele mesmo ou pelo 1. Vamos ver então, aqui ó, o 4, como tem um número par, o primeiro número primo que nós temos é o 2. Então vamos dividir todos pelo 2. Ó. 4 dividido por 2, 2. 5 não é divisível por 2, então a gente só copia. 10 dividido por 2, 5. Como ainda tem número par, vamos dividir mais uma vez por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 não dá e 5 também não dá. Como 5 também é um número primo, né, ele só é divisível por ele mesmo e pelo 1, então ele só vai ser divisível pelo 5 mesmo. Então 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. E aquele primeiro 1 a gente só copia. Agora a gente faz a multiplicação desses três fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Achamos o nosso novo denominador para deixar todos iguais. Aí tem que lembrar aquele procedimento. O que a gente faz? A gente vai pegar o novo denominador, que é o 20, ó, e dividir pelo número que estava aqui embaixo, na fração original. A gente vai dividir pelo número de baixo e a gente depois vai multiplicar pelo número de cima. Ok? Então, ó, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1 dá 5 mesmo. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 3, 12. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 7, 14. Agora a gente pode operar os números de cima e a gente tem 5 mais 12, 17, 17 menos 14, 3. Então a gente chegou na fração 3 vinteavos ou 3 sobre 20. Então perceberam? Toda vez que os denominadores forem diferentes, vocês precisam achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Você vai dividindo primeiro pelo 2, que é o menor número primo, depois você vai, se der para dividir mais uma vez por 2, aí você passa para o próximo número. Como aqui a gente só tinha 5 como o próximo número para dividir, e ele só era divisível mesmo pelo 1 ou por ele mesmo, porque ele é um número primo, então a próxima divisão foi por 5. No final você multiplica os fatores, como vocês viram aqui, achamos o MMC, e sempre nesse processo de dividir o novo número de baixo, novo denominador, pelo número de baixo da fração anterior e multiplicar pelo número de cima, o numerador, ok? Então esse é o procedimento para denominadores diferentes, quando temos somas e subtrações. E se tivermos multiplicação ou divisão? Vamos ver? A multiplicação é o caso mais simples, porque você não precisa se preocupar com denominador diferente ou igual. Por exemplo, ó, 3 sobre 2 vezes 1 quinto. É só multiplicar os de cima pelos de cima e o de baixo pelo de baixo. Então vocês perceberam? Ó,
a gente fez aqui, ó, 3 vezes o 1, né? Multiplicou o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 5, 10, ok? Então, a multiplicação é o caso mais simples, porque é só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, não importa se são diferentes ou não. Agora vamos falar um pouco da divisão. 3 meios ou 3 sobre 2 dividido por 5. Como que a gente vai fazer? Vocês se lembram da regra da divisão? Então, a regra da divisão, ela fala para você conservar a primeira fração, essa é a primeira fração, inverter a segunda fração, que aqui não tem nada embaixo, é 1, então você inverte, vai ficar 1/5, e depois que você inverte a segunda fração, você multiplica. Então aqui, tá vendo? A multiplicação, vira uma multiplicação. Conserva ou copia a primeira fração, inverte a segunda fração. Se tivesse um número embaixo aqui, eu ia inverter, como não tem nada visível, então a gente sabe que é 1. Então, 5 sobre 1 a gente fez a inversão, deu 1/5. E agora que você inverteu a segunda fração, você multiplica normalmente. Então, ó, 3 vezes 1, né? A parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 5, 10. Então, o pessoal costuma às vezes esquecer, mas é uma regrinha prática para a divisão. Mantém a primeira fração, inverte a segunda fração e faz a multiplicação entre elas. Eu convido a todos para se inscreverem no canal Matemática em um Clique e também convido a todos a visitar a nossa página no Facebook Matemática um Clique.